Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. A depressão e a ansiedade são transtornos mentais que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de prevalência da depressão na América Latina. Estima-se que 11 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Já a ansiedade, outro transtorno muito comum, a situação é mais alarmante. A estimativa é que cerca de 18 milhões de pessoas são afetados em algum nível pelo transtorno de ansiedade. Depressão e ansiedade são porta de entrada para diversas dificuldades que impactam a vida das pessoas. Para falar desses transtornos mentais e como encontram equilíbrio, convidamos o psicólogo clínico Dr. Euclides Lunardelli. Boa noite, Euclides, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem. Bom, primeiro, são muitos os transtornos hoje que aparecem, que existem e que aparecem nos consultórios, Euclides? São muitos, né? É uma classificação ampla, tem um código internacional de doenças que inclui essa classificação. Então, temos os mais variados, diversos tipos de transtorno mental categorizados aí, não é? Bom, hoje o primeiro que nós vamos conversar aqui é a questão da depressão. A depressão é o que? Ela é um transtorno? Vocês classificam assim? É um transtorno classificado dentro de um grande grupo como transtorno afetivo. E mais ou menos no popular, a gente, acho que os telespectadores, todo mundo já ouviu falar em uma certa medida sobre a depressão, que é um rebaixamento do humor, cansaço, uma depreciação de si. Eu costumo dizer, principalmente vivendo no consultório, que é uma forma do sujeito se atacar. Em vez de atacar os outros, ele se ataca. Ah, é uma coisa interna mesmo. É um comportamento inicialmente adaptativo, mas que em exagero, né? Todo transtorno mental, acho que isso é interessante, Marcelo. Todo transtorno mental, ele tem um funcionamento de base evolutivo da espécie. E que, em exagero, ele se transforma num problema para a vida e para as pessoas. Então, a depressão é um desses. Você deprime para evitar, no convívio em sociedade, para evitar que você faça o seu desejo e não cuide do outro. Então, aquela culpa que a gente sente, excesso de culpa leva à depressão. Também, olha. Mas a culpa é fundamental para você conviver em harmonia com a sociedade. Fiz alguma coisa errada para você, puxa, desculpa, eu sou feio mesmo, eu sou chato mesmo. Então, senão você podia fazer as coisas sem se justificar. Então você vê que há um ataque a mim para eu proteger você. Certo. Agora, se eu me ataco por qualquer coisa que penso e faço, aí eu fico de cama. E é onde leva, né? As pessoas no estágio mais avançado de depressão ficam na cama, é isso? Exatamente. Pode chegar a isso, a não ter vontade, perder toda o desejo, a autonomia para fazer coisas, porque ficam esgotados em termos de energia e de disposição. Eu quero lembrar também nessas classificações, sempre há, né, falando para o telespectador, sempre há causas variadas. Os transtornos mentais, eles são um problema para até defini-los, porque tem causas que vêm de origem orgânica e levam à depressão, um mau funcionamento neuroquímico, que não está ligado com o sentido que eu possa dar à vida, com o simbólico, com o imaginário. Às vezes vem do orgânico, né? Substâncias psicoativas podem causar depressão, né? Um mal-estar da tireoide, uma falha do hormônio tireoidiano também pode causar depressão. Então, não está ligado só a um transtorno psicológico, pode ser orgânico que desencadeia o psicológico. E isso sempre está tudo muito ligado. Mas há quando você... Chega alguém lá no consultório que você diz, não, aqui não é orgânico, aqui a causa é outra. Dá para identificar quando a gente suspeita. Por exemplo, tem casos que a pessoa nunca teve depressão, chega aos 60 anos no consultório e fala, estou com uma depressão, nunca fui assim e tal. Você vai buscar
a primeira causa, sim, que você precisa eliminar é o orgânico. Então, 60 anos, não tem histórico familiar, não tem histórico pessoal de ter vivido depressão, 60 anos. Você já fez exame cardiológico? Nunca fiz. Está sentindo alguma coisa? Não. Vamos fazer? Vamos. Pode ser um início de uma obstrução de artéria que leva a pessoa a sentir-se deprimida. Olha. O corpo identifica e as ideias vão se ligando, não aquela questão do autoataque, mas a questão de eu não tenho energia, não quero mais fazer isso, estou indisposto para exercício. A pessoa se fecha e está sofrendo, na verdade, de uma obstrução cardíaca. E às vezes vai e resolve mesmo, é isso? E às vezes vai e resolve. Olha. Muita gente só liga, ainda falando de depressão, isso há alguma decepção grande na vida, né? Meu casamento não deu certo, morreu minha mãe, e por aí vai, no trabalho não consegui o que eu queria. Tem gente que liga a depressão a isso, né? E não é exatamente assim, né, que acontece. Não, realmente, não é, você está certo, não é exatamente assim. Veja, a gente faz didaticamente uma separação corpo, mente, alma, não é? Mas há uma conexão disso tudo, elas funcionam integral. Não tem nenhuma alma que eu conheça sem cabeça andando por aí e se sentindo mal. Então a alma precisa de um organismo, de um corpo que tem que estar funcionando bem para ela se expressar. Né? Se o corpo não está funcionando bem, uma alma não funciona bem. Por que isso a gente tem certeza? Porque quando você tem um tumor, por exemplo, no cérebro, você muda a personalidade. O tumor provoca isso. Uma pessoa sempre boazinha, sempre legalzinha, tem um tumor em determinada área, fica braba, fica ruim, fica impaciente, fica intolerante, né? Então, uma alma precisa de um corpo, uma mente precisa de um corpo, funciona através do corpo. E quando você diz que alguma coisa acontece e eu fico deprimido, veja, a depressão ela pode ter uma tendência desde o início da vida ou na minha própria genética para eu desenvolver um quadro depressivo. E aí um episódio dispara todo o funcionamento depressivo. Já está ali, já tem a predisposição. Essa é uma situação. Certo. Agora, a outra é eu pegar uma pessoa super saudável, colocar num campo de concentração, né? Daí 3 meses ela vai estar depressiva mesmo sem ter genética. Então você vê como a causa pode ser diferente e o sintoma ser o mesmo? É verdade. Esse é um problema dos transtornos mentais em geral. É que a gente dá nome para ele sem entender de onde que veio. Às vezes é um misto, eu tenho a tendência e o ambiente e a situação atual potencializa aquele quadro depressivo, aquele quadro ansioso, é a mesma coisa, ansiedade também, né? O transtorno afetivo bipolar também. Né? Que, aliás, são os transtornos que mais aparecem hoje. Hoje, disparado, é transtorno de ansiedade, o famoso o transtorno de pânico, né? As fobias. Entendi. São os que mais aparecem. Aliás, o Augusto Cury, né, o autor literário, ele disse que é o mal do século o transtorno de ansiedade, né? Eu acredito que sim. É um mundo muito incerto, né? Nossa constituição evolutiva, as mudanças eram muito mais lentas. E hoje você tem que lidar com muita insegurança, muita incerteza, de grande proporção, o tempo todo, né? Qual que é a diferença entre um paciente que chega depressivo e um que chega com transtorno de ansiedade? Bom, a ansiedade, o próprio nome sugere que é um medo antecipatório. Ansiedade é medo antecipatório. Então, eu posso ter medo antecipatório por uma fantasia. Eu sonho, não acordo ansioso. Né? É verdade. Não tem estímulo nenhum. Mas também pode ser por uma iminente perda de trabalho, vou perder o meu emprego, o que eu vou fazer da vida. Essa é a ansiedade natural frente a um problema. Certo.
Ou pode ser fantasioso. Eu tenho um repertório de aprendizagem de que a vida é muito perigosa, então qualquer problema eu ando pela rua imaginando que um carro vai me atropelar, ou que um pedestre vai pular na frente do meu carro. Como se fosse uma conspiração. É como se fosse uma conspiração. Então, esse é basicamente o quadro de ansiedade. E a depressão é mais naquela direção que eu disse para você. Além de você ficar reativo, pode estar associado com a ansiedade. Porque se eu estou depressivo, eu perco as energias. Só não estou ansioso porque estou sem energia. Mas algo ruim vai acontecer todo o tempo, mas eu nem ansioso fico. Mas geralmente se conjuga. A ansiedade leva à depressão, muito tempo ansioso esgota. E o esgotamento caracteriza a depressão. A tristeza caracteriza a depressão, menos do que na ansiedade. Na ansiedade não tem muita tristeza. Na ansiedade não tem muito baixa atividade, a não ser que tenha o esgotamento posterior. Entendi. Deu para imaginar? Deu. Que há e é possível que haja essa ligação, em muitos casos há, né? A ligação sempre há. Olha, o medo, para você fazer uma imagem, o medo e a ansiedade caminham juntos. E a reação raivosa, a irritabilidade também. E a depressão também pode ser depressão conjugada com a irritabilidade, muito comum. Então, a gente, para guardar essa dinâmica, eu costumo usar a ideia de você andando na rua tranquilo, e daí você passa num portão, um cachorro ataca, né? No portão. Primeira coisa que você faz é um resultado do medo. Você pula para trás, né, e tenta se proteger. Depois você vê que você está seguro, o cachorro está preso, você xinga, você briga com ele, você pega a pedra e joga, né? Então, o medo, ele anda sempre junto com a irritabilidade. Vamos esmiuçar, Euclides, um pouco mais a questão da ansiedade. Primeiro, a ansiedade, quando ela não é um transtorno, a ansiedade é natural na gente, é isso? Assim como o mecanismo de depressão, a ansiedade é um mecanismo também evolutivo, natural e necessário. Certo. Não é? Todo evento que você faz a projeção do futuro, previsibilidade, o medo, lembra que eu falei, a ansiedade é um medo antecipatório? Então você que tem um medo antecipatório, ele serve para te proteger. Você vai subir uma cachoeira de rapel, você está ansioso, é uma boa ansiedade, porque você está fazendo uma aventura, tem a ideia de segurança ali, ao mesmo tempo tem muito desconhecido, tem um perigo iminente, então você vai cuidar, a ansiedade serve para isso, para eu cuidar dos fatores ali envolvidos para a segurança. O que a água pode acontecer? Pode vir uma cabeça de água aí e me encobrir e jogar tudo para baixo? Pode. Então, a ansiedade, ela entra nesse sentido como uma proteção da vida. Uma ansiedade boa, vamos chamar assim. A ansiedade boa, às vezes a gente também mistura alguns nomes. No popular, a gente... Vou casar, como você citou como exemplo, né? Vou casar, vai dar tudo certo. E eu gosto dessa mulher, pode ser que a hora que eu passar a conviver com ela, eu vou mostrar meu lado ruim e daí ela vai me largar. Ela vai me largar, ó, o medo antecipatório. Então eu tenho que fazer tudo direitinho, vai dar certo. Então essa própria excitação, que a gente chama de ansiedade, toda misturada, com também a expectativa do êxito, né? Eu vou ter êxito nesse casamento, eu vou ter êxito nessa viagem, a minha noiva está chegando, depois de uma viagem de um mês, eu quero vê-la, então estou ansioso por recebê-la. Vai dar tudo certo? É a mesma pessoa que está chegando? Então... Ela vem acompanhada de alguém agora? Então, todo esse medo é a ansiedade, e ela é boa no sentido de você preparar o futuro, preparar-se para o futuro. Entendi. Agora, quando é que ela passa a ser um transtorno? Quando ela passa a superestimar o dano e você passa a se sentir imobilizado ou muito reativo ou muito temeroso, e isso passa a prejudicar a sua vida.
Em vez de você usar o medo para se preparar, antecipar eventos perigosos, você começa a ser tomado pelo medo e isso dá problema de saúde, não é? Porque a descarga, veja o orgânico atuando. Certo. Eu tenho um medo simbólico que tem uma descarga orgânica que prejudica meu estômago, que prejudica minha musculatura, que prejudica tudo. Passo a ver, enxergar coisas que não estão lá. Até isso, até mesmo isso. Posso passar a delirar uma história, minha noiva tá ficando com outra pessoa, ela vai chegar aqui e vai me largar. Né? Essa é uma ansiedade antecipatória danosa, porque eu não tenho evidência nenhuma, mas começo a construir fantasias perigosas e danosas para a vida. Tem gente, inclusive, que fala, que desenvolve... Tenho pânico absoluto, não sai mais de casa. Acontece isso nos transtornos de ansiedade? Acontece. Os transtornos de ansiedade incluem os transtornos fóbicos, né? E agorafobia, tem alguns, tem fobias de animais, né? Não pode cachorro, gato, nem pensar. Lagartixa, então, nem pensar. Barata. Mas né? é uma coisa exagerada. Né? Exagerada. Qual o perigo da lagartixa? Muito pelo contrário, né? Um bicho do bem, né? Um bicho do bem. A minha esposa, por exemplo, acha que elas voam e que tem veneno. É verdade. Ela desperta uma ansiedade mesmo. Ela fica transtornada, ela tem uma fobia por lagartixa. É melhor não tratar, no meu caso, com ela, né? Nesse caso é leve o transtorno, vamos dizer assim. É leve, são menos traumáticos, menos problemáticos para a vida do sujeito. Mas tem transtorno que aí precisa tratar. Tem transtorno que é muito sério e precisa tratar. Por exemplo, o que você lembra aí dos casos de consultório? Bom, a fobia da própria pessoa se jogar de uma certa altura. Então ela não consegue entrar em lugares altos, né? De sair de casa, então passa a viver tudo trancado, só assistindo TV. Não sai mesmo, não tem Não conversa. sai mesmo. E o que dá medo nesse caso? Às vezes é um ambiente aberto. Quer dizer, esse é o que parece no entendimento da pessoa. Depois, no tratamento, a gente vai vendo que são outros medos que ficam deslocados para um objeto. Por exemplo, o caso da lagartixa. Há que se entender, para se dissolver esse medo da lagartixa, há que se entender qual é o medo originário. Certo. Que a pessoa não podendo e não querendo ver na sua cadeia simbólica, ela desloca o medo para a lagartixa. Todo o medo que ela tem de várias coisas vai para a lagartixa. Né? Pode ser da própria agressividade. Em geral, esses medos simbólicos deslocados estão ligados à agressividade, o medo da própria agressividade ou o medo da própria sexualidade. A sexualidade entra aí. A sexualidade desloca medo e desejo. Você já viu gente, homens principalmente, que tem fetiche por sapato? Sim. Então, em vez de admirar o corpo feminino, está no sapato. Está no sapato. Se não tiver o sapato junto, não consegue realizar o seu intercurso, o intercurso sexual. Sapato, é isso? Está deslocado. Na natureza, não se tem notícia de que um animal qualquer, né, foi preparado evolutivamente para amar sapato. Senão já teria vídeo, tudo mostrando lá. Senão teria. Na natureza. Na natureza, né? Então a gente tem, isso é sofrido, a gente acha graça porque é um deslocamento inusitado às vezes, né? Mas para a pessoa é sofrido, porque ele não consegue ter uma vida que dê uma funcionalidade, que tenha uma funcionalidade e que promova as descargas necessárias e, vamos dizer, elaboradas na evolução para que aquele evento aconteça. Eu já vi alguns casos, Euclides, de gente que não consegue dirigir, que
Aliás, no que põe a mão no volante, se apavora. A direção é muito comum. E não é difícil, não é incomum, isso está associado com a dificuldade de dirigir a própria vida. Você vê que desloca e aparece no volante, né? Ou, às vezes, ligado também junto condensa-se o medo de dirigir a própria vida e o medo da própria agressividade, né? Às vezes, medo da agressividade contra o outro, mas também medo da agressividade contra si mesmo. Já tive casos de a pessoa ter medo de pegar a direção e se jogar num muro, num poste ou numa ponte. Nossa, achar que já vai sair com o carro e fazer isso, olha. É como se fosse perder o controle. Nossa, não é brincadeira. Então, esses transtornos aí esses já estão num estágio que necessariamente precisa de tratamento. Necessariamente precisa de tratamento. Ou vai ter a sua vida muito limitada. E quando você fala da agressividade, às vezes, quem não se trata, às vezes a agressividade aparece contra outra pessoa mesmo. Quem não se trata aparece contra outra pessoa. Há uma diferença entre você voltar a agressividade para si ou voltar para o mundo. Certo. Quando volta para si, a gente fala que é um quadro depressivo, um mecanismo depressivo que está ali no meio. Quando a agressividade se volta para o mundo, veja que a raiva é do mundo e a culpa sai da pessoa e evita que ela volte a agressividade para ela. Então ela volta para o mundo. Esse tipo de ataque, a gente diz que é um funcionamento não depressivo, é um funcionamento maníaco. Esse é um nome que eu particularmente não gosto muito, porque fala maníaco é coisa maníaco do parque, não. O funcionamento maníaco é quando eu dirijo os afetos, né, intensos em direção ao mundo e não percebo em mim. É fácil de constatar? Quando é fácil. Já está nessa fase? No transtorno afetivo bipolar, né, as pessoas que são muito maníacas e depressivas, uma hora maníaca, funciona no registro A. Outra hora depressiva funciona no registro B. É como se tivesse uma desconexão, não integra os dois funcionamentos. Parece que são duas pessoas mesmo. Como se fosse duas vozes que governam. Uma voz, num primeiro plano, está dizendo: hoje eu vou sair e vou comprar tudo, porque eu posso, eu sou grande, eu mereço, eu vou lá e vou comprar 30 sapatos. E compra num dia 30 sapatos. Nossa. Depois, no outro dia, fica triste, deprimido. O que eu fiz? Não podia fazer isso, eu não vou conseguir pagar. Veja aqui, aí, ó. A culpa veio para si mesmo. Veio para si. Esse mecanismo separado é ruim na vida. Ele é útil, veja, lembra de novo. Tudo isso faz parte do mecanismo evolutivo e tem utilidade, mas em exagero, né? Então, quando funciona separado, no dia seguinte a pessoa vai lá muito triste, muito se atacando, tentar devolver os sapatos para o lojista. O lojista não tem nada a ver com isso. Não tem, mas é uma pessoa que está adoecida nesse caso, né? Exato. E ele sofre muito na fase depressiva. Mas veja que na maníaca, o mundo me deve, eu sou poderoso, eu vou atacar o mundo. A gente falava sobre a questão da ansiedade, Euclides, e me veio aqui a questão desse povo que realmente tem o transtorno alimentar, quer dizer, não consegue, come sem parar e às vezes come uma coisa só, né? Tem uma coisa que come, né? É a mesma coisa que você citou ou aí já é um outro transtorno? Veja, na classificação médica que tenta categorizar todos os transtornos, é muito difícil você categorizar porque tudo está muito ligado. Lembra que eu falei? O corpo está ligado à mente, está ligado à alma. Então, didaticamente a gente divide e o transtorno alimentar é uma das categorias ligadas, que está separada, não se enquadra no transtorno de humor, não se enquadra no transtorno de ansiedade, não se enquadra no transtorno de desenvolvimento. Ele tem uma categoria à parte, que são transtornos alimentares. Comer compulsivo, anorexia que não come. Mas
Agora, o que a gente vê também é uma explosão de quadros ligados à obesidade na sociedade como um todo. Modo de vida, né? E como eu estava dizendo para você, então, num quadro de transtorno alimentar, que é quando passa a trazer problema de saúde para a pessoa ou para os envolvidos, para a família, para o grupo social. Os transtornos sempre acabam envolvendo o grupo social. A consequência é essa? A consequência é essa. Então, quando passa a ter um problema, a ser um problema grave, tornou-se então uma doença. Por que a gente escolhe a alimentação como um deslocamento de outros afetos que não estão bem orientados? Por que o ser humano acaba caindo em uma dessas? Eu falei da compra compulsiva, do sexo compulsivo, né? O toque é um transtorno do tipo também, ansioso, né? Transtorno obsessivo compulsivo, lavar a mão. Por que cai? E na alimentação tem uma tendência maior aí para isso. Eu estava dizendo para você que a gente também tem muitas forças dentro de si e que elas pedem satisfação. A comida é uma força da sobrevivência muito grande. Ela está ligada ao prazer do sabor, ela está ligada ao cuidado, porque no começo da vida você é alimentado por alguém. Está ligada ao cuidado. Ela está ligada também à sobrevivência, à necessidade, à fome. Então a gente não come só por fome, a gente come pela beleza, pelo prazer, pela estética da comida, pelo sabor, né? Muitos fatores. Pelo deslocamento ou pela descarga da ansiedade. Eu estou com medo, eu posso comer. Eu estou me sentindo incapaz ou impotente ou fraco, você aí pode comer. Demais. Então junta forças. Isso é saboroso, isso é doce. Eu não estou podendo ganhar dinheiro, estou desempregado, mas aqui eu posso. Junta poder. Comida é destruição do alimento, comida é mastigar, é você usar a sua agressividade. Eu não posso agredir você, Marcelo, porque eu tenho que me segurar, a sociedade vai me prender. Então eu posso estar impotente diante de você, mas beber muito ou comer muito. O deslocamento vai depender de cada um. Entendi. Posso estar deprimido e aí eu como muito. Posso estar deprimido e aí deixo de comer. Como muita gente. Então, cada pessoa vai achar uma forma que lhe dê menor consumo, desgaste e que se apegue para sobreviver. Uma delas é a comida. Interessante. É muito hoje pungente, muito frequente os transtornos alimentares que estão levando principalmente à obesidade. É um lugar que você tem fácil acesso de gastar sua potência, de descarregar sua agressividade e sua tristeza. Vamos agora conversar um pouco sobre as consequências. A gente falou de depressão, ansiedade, transtorno bipolar. A consequência disso na família e depois a consequência no trabalho também, né? O que acontece quando a pessoa então está em depressão, está com um estágio de ansiedade mais avançado? Aí? Eu queria só lembrar que às vezes a gente encontra nesses quadros alguma coisa um pouco caricata e que traz a impressão, a ideia de que é engraçado, porque é muito caricato, né? Às vezes muito irracional, né? Eu falei de uma situação de comprar 30 sapatos, mas não 30 pares de sapato, na verdade. Mas eu quero deixar marcado que são quadros absurdamente sofridos e prejudiciais à pessoa e geralmente ao grupo social. Então veja, a questão da depressão ou do transtorno de ansiedade ou do transtorno alimentar vai causando uma corrosão nas relações, principalmente familiares, e a gente sabe que inclusive socialmente, no macro social, o sistema de saúde fica sobrecarregado com
com problemas ligados à obesidade, à má alimentação, não é? Exato. Isso tudo é custo que vão sendo retirados de outros benefícios que poderiam ser dados à população, mas ficam presos à questão da saúde. Então, as consequências são múltiplas. No microsocial, na relação familiar, na relação dos amigos, na própria relação social da pessoa, os diferentes transtornos, eles podem prejudicar o grupo mais do que o indivíduo. São casos dos transtornos de personalidade antissocial, por exemplo. A gente diz das pessoas que fazem coisas para prejudicar, conscientemente para prejudicar os outros, né? Do tipo fazer bullying, exagerar nos níveis de depreciação dos amigos, das famílias, nas brigas constantes que podem promover, e que a pessoa desafetada, ela não vive um afeto, mas faz os outros viverem um afeto de sofrimento e dor. E isso vai destruindo as famílias e as relações, com um custo muito alto, né, para todo mundo que está envolvido. O uso de drogas psicoativas, que em si causam transtornos, mas pode também ser desencadeada por transtornos. É muito frequente o uso de droga psicoativa em transtorno bipolar. A pessoa tem transtorno bipolar e faz uso da droga. Entendi. E isso piora o transtorno e piora o quadro da família e tudo mais. Então, as consequências em qualquer nível desses transtornos, imagina uma pessoa depressiva que encerra sua capacidade produtiva, para de trabalhar, tem que ser sustentado pela família por algum tempo ou por muito tempo. Então, todos esses transtornos, eles trazem questões muito, muito dramáticas para as pessoas que estão próximo e no nível macrosocial também. O melhor a fazer é tentar diagnosticar e tratar. O melhor a fazer é tentar diagnosticar e tratar. Os recursos mais utilizados hoje são o da psicoterapia associadas ao medicamento. Ah, tá. É claro que, assim, posso discorrer um pouquinho sobre essa duplicidade? Tem 1 minutinho e meio, mas pode. Só dizendo, dependendo da causa, da origem do transtorno, às vezes é importante entrar com a medicação e a psicoterapia juntos. Às vezes só a psicoterapia dispensa o medicamento, em alguns casos, quando isso não é menos endógeno, certo, menos orgânico, e que as relações simbólicas é que estão levando aquele quadro. Aí a psicoterapia, a conversa, ela é mais específica para transformar, modificar ideias. O medicamento, ele é mais genérico, então ele pega as ideias, mas também pega outras áreas do organismo. Euclides Giudardelli, psicólogo, muito obrigado por todas essas informações. Venha mais vezes, grande abraço para você. Obrigado, Marcelo, pelo convite, obrigado ao público que está nos assistindo. O programa Cidadão Tropical já acabou, domingo que vem tem mais.